Ilustres amigos do canal, tudo bem? No seu vídeo semanal de macroeconomia, eu trago uma matéria que diz: 93% das empresas nos Estados Unidos já estão esperando recessão. E o que nós vamos detalhar nesse vídeo de hoje? O que realmente é recessão nos Estados Unidos? Quando é que ela pode chegar de acordo com essa matéria? E como está se posicionando as empresas e também os investidores lá no mercado americano? Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal e ative o sino da notificação. E se você já é antigão, já lasca logo aquele famoso like para ajudar aqui no canal. Vamos lá, o título da matéria é essa: com risco de recessão, 93% das empresas dos Estados Unidos se preparam para a fase difícil. E os investidores? Então, de cara aí, você já está verificando então que lá nas organizações americanas, 93% das empresas já estão reconhecendo a realidade, a possibilidade real de uma recessão. E aí a matéria pergunta: o que fazem os investidores? É por isso que eu trouxe essa matéria aqui para você, para dizer para você como é que os investidores lá podem se preparar. E fica também alguma dica para você aqui. Só que o subtítulo dessa matéria, para mim, é o ponto mais importante de toda ela. Diz assim: geralmente, ou seja, tradicionalmente, uma recessão é acompanhada por alto nível de desemprego, queda nos gastos do consumidor e queda no mercado acionário. Rapidamente, passando para você pelos três: alto nível de desemprego. Atualmente, nos Estados Unidos, o nível de desemprego está baixíssimo, está nas mínimas. O que significa isso? Não há tanta margem para cair mais. É dali para cima. Então, grava aí esse primeiro. Queda nos gastos do consumidor. No vídeo passado, da semana passada, que eu vou deixar o link aqui no alto, e foi o mais assistido desse mês do canal, eu disse para você que a poupança do consumidor americano está se esgotando. Já tem inclusive data para terminar. Acabando a poupança, o que acontece? Os gastos do consumidor se reduzem drasticamente. Terceiro ponto: queda no mercado acionário. Ainda não verificamos isso da forma como nós esperamos, que é aquele pânico do mercado. Então veja, esses três indicadores ainda não chegaram de forma definitiva. Fique de olho neles, porque são eles que podem indicar com maior nível de certeza essa chegada da recessão. Vamos começar falando então a respeito aqui da inflação no mercado americano. Porque lá as taxas de juros estão altas e vão subir mais 0,25 ponto. Diferente daqui do Brasil, que a taxa de juros começa a cair em agosto. Vamos lá. Aí você tem o gráfico das taxas de juros acumulada dos últimos 12 meses. E no canto direito do seu vídeo, você está verificando essa menor barra escrita atual 3%. O que significa isso? Que o CPI, que é a inflação ao consumidor americano, ela vem caindo desde o meio do ano passado, quando atingiu lá o seu ápice acima de 9%. E agora está em 3%. Então você deve estar se perguntando: Vini, isso não é positivo? E eu vou te dizer, é extremamente positivo. Só que veja que a meta do Fed é de 2%. Ele não diz o prazo, ele diz que a meta é de 2%. Em outras palavras, nós estamos com a inflação nos Estados Unidos 50% acima da meta. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, lá no mercado americano, eles não estão acostumados com inflação como nós temos aqui no Brasil. E o terceiro problema é esse que a matéria não traz, mas que eu fui buscar para você. É o chamado núcleo da inflação. Núcleo da inflação são aqueles aspectos inflacionários depois que você retira alimentação e energia, que são os mais voláteis e que variam mais. E é esse que o Fed olha para combater mais a inflação. E você verifica que ele está em 4,8%. Veja que eu peguei um prazo aí de mais de 4 anos. E você verifica que, em que pese ele ter caído, está bem alto em relação ao histórico do núcleo de inflação lá nos Estados Unidos. E é essa sim a real preocupação americana. Se esse núcleo de inflação não for atacado devidamente, a inflação não vai cair lá nos Estados Unidos.
E aí fica aquela pergunta, ok, se a inflação ainda vai demorar mais para cair e o Fed vai aumentar as taxas de juros, quando é que chegará a recessão? Veja, aqui é o que diz a matéria. Eu, no clube de membros, tenho um pensamento um pouco diferente e eu já coloquei lá. Se você quer entrar para o clube de membros, fica aqui o convite para você entrar para o amigo sênior, amigo pleno ou amigo consultor e ter acesso cada semana a 2 vídeos novos e aos mais de 70 já gravados. A matéria diz assim: diante dos sinais de que mais cedo ou tarde a economia sentirá o aperto monetário, ou seja, o aumento das taxas de juros, mais de 90% dos CEOs, dos presidentes de grandes firmas, afirmam que está se preparando para uma recessão nos próximos 12 a 18 meses. Mas e os investidores, como têm agido? É a pergunta que é feita. Então veja aqui que a matéria já está colocando a possibilidade de recessão, mas já para o segundo semestre para frente do ano de 2024. Como eu disse para você, eu penso diferente, mas está aí a informação para você. Bom, se nós só teremos recessão em 2024, está tudo tranquilo então? É o momento então para aproveitar? E aí eu trago um contraponto de uma notícia que saiu aí há muito tempo atrás. A última grande crise que nós tivemos foi a crise financeira lá de 2008. Ela foi chamada de 2008 porque quando foi o ápice dela. Mas veja, em 2007, Ben Bernanke, que era então presidente do Fed, ele disse que não via recessão no horizonte. E o que aconteceu? Uma das maiores recessões americanas. A grande crise financeira de 2008, meses depois aconteceu. Agora, em 2023, a secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, diz então que ela não vê recessão nos Estados Unidos, de acordo com a entrevista que ela deu para Bloomberg no dia de hoje, dia 17 de julho. Então veja aí que a história não se repete, mas pode estar rimando. Primeiro eles vão negando, depois, quando acontece, eles acabam reconhecendo. Mas por que então que essa recessão é provável? Por que 93% dos presidentes das empresas, eles vêm dizendo sobre isso? E a explicação está aqui. Em junho, a inflação acumulada em 12 meses caiu para 3%, como você já viu aí graficamente, ante acumulado de 4% em maio. Só que a matéria diz que grande parte dessa queda foi impulsionada pelos efeitos de base. O que seria isso? Os preços subiram tanto em junho de 2022, veja, em um ano atrás, que o valor da inflação anual até junho de 2023, esse ano agora, na comparação com o mesmo período, caiu substancialmente. Ou seja, você teve um aumento muito significativo há um ano atrás. E agora, qualquer queda passa a ser representativa. Então, cuidado, para você não ser igual esse investidor da foto à direita, que está colocando aí a cabeça na terra para não querer enxergar a realidade. E a matéria continua. Apesar dos bons números, o economista-chefe da Apollo disse em nota divulgada ontem que é preciso ficar atento aos efeitos atrasados da alta das taxas de juros, que costumam levar de 12 a 18 meses para causar o impacto na economia. É por isso que lá nos Estados Unidos a recessão se configura mesmo depois, então, que o Fed para o aumento das taxas de juros ou quando já está descendo, reduzindo os juros. Esse sim é o momento de maior preocupação no mercado financeiro. Grava aí, repetindo para você. Quando o Fed pausa o aumento de juros ou quando ele começa a cortar juros, é que a recessão é decretada. Mas vamos entender um pouco melhor a visão dos presidentes aí das empresas. O mecanismo de transmissão da política monetária leva tempo e o empecilho ao crescimento, devido aos aumentos defasados do Fed no próximo ano, será significativo. Traduzindo para você, os juros foram aumentando gradativamente até atingir o seu máximo ponto. E aí, os efeitos dessa taxa de juros, elas podem repercutir de 12 a 18 meses para frente. E esse é o perigo, a recessão nos meses seguintes. É por isso que uma recessão é um resultado mais provável do que um pouso suave. Cuidado quem está dizendo para você que está tudo tranquilo, que a economia americana vai reagir bem e que não há qualquer tipo de problema.
o resultado mais provável é uma recessão. E ele diz ainda: o foco obstinado em trazer a inflação para 2% ao ano, que é a meta do Fed, ignora o crescimento do volume de dados, sugerindo que a economia global já está em recessão ou se aproximando rapidamente. Vou repetir para você, esse gestor dizendo que a economia pode já estar em recessão ou se aproximando rapidamente. E aí você deve ter ficado na dúvida, mas como assim? Como é que eu não sou bem informado a esse respeito? Aguarda que você vai entender porque tem esse atraso aí ao longo desses dados. Só que antes, dá aí aquele super like para ajudar aqui o nosso canal e mantermos você sempre atualizado sobre tudo o que acontece aqui. A pesquisa diz assim: um total de 139 CEOs participaram da pesquisa do segundo trimestre de 2023, que foi realizada em abril. Destes, 87% acreditam que a recessão será breve e superficial. 87% acreditam numa recessão breve, com limitadas repercussões globais. E 6% esperam uma profunda recessão nos Estados Unidos. Então veja que ainda a maioria dos CEOs está acreditando numa recessão, mas numa recessão mais tranquila. Mas como eu falei para você, acredite nos dados. Os dados é que trazem informação consistente para você entender esse cenário. E para chegarmos aí mais adiante, eu preciso te explicar como é que é definida a recessão lá nos Estados Unidos, porque o processo é um pouco diferente do utilizado mundialmente, que seriam 2 trimestres com o PIB negativo. Se assim fosse, lá no ano passado nos Estados Unidos já era para ter sido decretada a recessão e não foi decretado. Por que não foi? A matéria diz: o árbitro oficial das recessões é o chamado National Bureau of Economic Research, é o NBER, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, que define uma recessão como um declínio significativo na atividade econômica que se espalha por toda a economia e dura mais do que alguns meses. E aqui vem um ponto importante. Geralmente, a recessão é acompanhada de alto desemprego, grave aí novamente, queda nos gastos dos consumidores e queda no mercado de ações. E eu trago aqui para você esse site aqui do NBER para que você entenda do que eu estou falando. Aqui diz a pergunta: quais indicadores o comitê usa para determinar as datas de pico e de vale, ou seja, de contração e de recessão econômica? E eles trazem o rendimento pessoal, o emprego não agrícola, as despesas de consumo pessoal, as vendas no varejo, o emprego medido pelo inquérito da família, produção industrial. Então veja que em nenhum momento aqui da resposta ele informou que eram 2 trimestres negativos de PIB. Veja então que essa sistemática não é a mesma adotada por diversos outros países. Quando você ficar sabendo que nós tivemos então uma recessão, provavelmente já tem muito tempo. Se você acessar o site oficial da NBER, ela é a forma que de 4 a 21 meses após a recessão é que geralmente ela decreta. 4 a 21 meses após a recessão. Então você só vai ficar sabendo quando provavelmente a recessão já acabou. A não ser que você acompanhe aqui o nosso canal, porque eu vou estar sempre trazendo informação de qualidade. E indo para a parte final do vídeo, como investidor, como eu, como você, pode se preparar para esse momento, que isso é o que você quer saber. Vamos tentar te explicar um pouco melhor diante da matéria. Diante de tudo isso, os investidores não devem esperar nada menos que volatilidade, grandes variações então nos ativos. Por outro lado, quem se expõe à renda variável, eu não sei se é o seu caso, se for, presta atenção, se não for, eu vou falar da renda fixa também. Não deve deixar que a instabilidade de curto prazo mude os planos de longo prazo. Investidor da renda variável deve aproveitar ativos com preço bons e boas empresas e pensar sempre para o longo prazo. Investir na renda variável para o curto prazo pode não ser uma boa alternativa. E aqui o analista traz uma informação. Recomenda focar nas empresas de alta qualidade, aquelas com balanços sólidos, margem e expansão e que demonstrem resiliência em recessões anteriores. Grave bem isso,
resiliência em recessões anteriores. Como é que a empresa então reagiu em relação às últimas recessões? Esse ponto é importantíssimo. Continuando ainda em relação à renda variável, nós temos aí a informação da estrategista-chefe da Charles Schwab, uma importante instituição financeira americana. E ela diz para valorizar ações de qualidade, empresas com amplo fluxo de caixa para financiar operações. Amplo fluxo de caixa. Empresas que tenham dinheiro em caixa, sem dívidas e histórico recente de superação das estimativas de lucro. Tá aí, ó, uma segunda dica para você que quer investir na renda variável. Agora, se o seu caso é renda fixa, ela diz: a mesma lógica se aplica aos títulos. E aí nós estamos falando títulos de empresas e títulos do Tesouro, em que os analistas recomendam o foco em dívidas com altas classificações de crédito, cuja inadimplência é improvável, ou seja, aquelas empresas que você sabe que são fortes, que se mantêm ao longo do tempo, que têm um bom caixa, essas empresas dificilmente vão quebrar. E ele conclui ainda: incluindo os títulos do Tesouro Americano e dívidas corporativas com grau de investimentos, grau AAA, por exemplo, ou AA nos Estados Unidos. Enfim, instituições que realmente são fortes e que, ainda que venha uma crise, ela vai continuar e vai se perpetuar no tempo. Para finalizar e você compreender melhor, é impossível dizer se a economia americana vai afundar numa recessão. Diz então a economista e presidente da Yardeni Research: se tivermos uma recessão, será a recessão mais esperada de todos os tempos. O que eu quero dizer para você é que não é mais se tivermos uma recessão, é quando essa recessão vai chegar. Muita gente não quer falar a verdade, esconder os números, porque imagina, se lá no seu banco ou na sua corretora alguém afirmar que vem uma recessão, provavelmente você vai correr e querer guardar o dinheiro em outro lugar, fugir de ativos de risco. Só que aqui eu tenho trazido informação clara para você, investidor. E se você realmente quer aprender cada vez mais, eu volto a dizer, aqui nós temos um curso chamado Investimentos Internacionais. Você entende bastante do mercado americano, tanto de renda fixa quanto de renda variável, para você se preparar e ganhar tanto com a alta do dólar, quanto também com a valorização do seu portfólio. Se você quer se preparar para o mercado americano, tá aí, www.vininvest.com.br. Vou deixar o link aqui no alto para você se preparar. Agora, se você deseja mesmo investir no Brasil, lucro máximo na renda fixa, você aprende tudo da renda fixa no Brasil. Tesouro Direto, CRI, CRA, LCI, LCA, CDBs. Agora, se o seu foco mesmo é somente o Tesouro Direto, temos também os segredos do Tesouro. Não falta motivos para você se preparar. E se o que falta para você é somente um bônus, aquele desconto, me mande um e-mail, cursovininvest@gmail.com. Vou repetir aqui para você, colocando aqui na tela para facilitar a sua visualização. cursovininvest@gmail.com. Está aí para você. Não perca tempo. O importante é você compreender esse movimento do mercado, se preparar para não ser pego de surpresa. Meus amigos, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito essa semana que está apenas começando. Um abraço e até o próximo vídeo.